Olá, povo! Vamos voltar aqui, continuando nossa aula aqui sobre modelos de democracia do Arendt Lipphardt. Continuando aqui a história. Bom, temos então aqui dois modelos, modelo consensual e majoritário. Falei em detalhes aqui sobre os dois modelos consensual e majoritário. Vocês entenderam onde são os detalhes, por que o majoritário é da maioria estrita ou maior minoria e por que o consensual é da supermaioria tendente à unanimidade. Também falei aqui sobre as dimensões executiva e legislativa e dimensão federativa, e como cada um dos modelos, majoritário e consensual, se comporta em cada uma dessas duas dimensões. Qual é o país que historicamente é considerado o modelo de regime majoritário? É o Reino Unido. O Reino Unido é um país com, historicamente, bipartidário. Eu estou falando historicamente porque nos últimos 20, 25 anos, teve algumas mudanças importantes no Reino Unido, principalmente por questões regionais. Né? A Inglaterra, né, sempre foi uma potência dominante que dominou os outros reinos do Reino Unido. O Reino Unido é Reino Unido porque é a junção de Inglaterra, País de Gales, Irlanda e Escócia. Só que a Inglaterra dominava os outros, não era uma união entre iguais, era na verdade uma dominância de uma região mais poderosa. E nos últimos anos, principalmente Irlanda, né, por causa que a Irlanda no século XIX acabou virando um país independente, mas um pedacinho da ilha da Irlanda continuou unido ao Reino Unido, que é a Irlanda do Norte. E no norte do Reino Unido existe a Escócia, que nunca aceitou completamente o domínio inglês. E aí, como resultado, você surgiu partidos regionais muito fortes, né? Principalmente o Partido Nacionalista Escocês, também tem um Partido Nacionalista Irlandês, e isso quebrou aquela regra do bipartidarismo, aquela ideia de que a Inglaterra era um sistema de governo com dois partidos, um conservador e um até o começo do século XX, um partido liberal e depois um partido trabalhista. Bem, hoje em dia, então, a Inglaterra quebrou, né, por causa dessa divergência regional, ela teve que conceder poderes aos parlamentos locais e com isso ela se tornou levemente federativa e coisas do gênero. Mas historicamente a Inglaterra era um exemplo de país majoritário, por isso tanto que o sistema majoritário também é chamado de sistema de Westminster. Por quê? A Inglaterra, historicamente, não hoje, mas historicamente, era bipartidária. Você tem um sistema parlamentarista, que eu expliquei no outro vídeo, que torna o poder executivo dominante em relação ao parlamento. Você não tem uma Constituição não escrita, você não tem uma Suprema Corte com capacidade de revisão constitucional, o país é unitário, é um bicameralismo assimétrico, né, porque só tem uma Câmara que importa, a Câmara dos Lordes é decorativa. Enfim, todas as características do modelo majoritário estavam no Reino Unido. E o país que é o exemplo do modelo consensual é a Confederação Suíça. Por quê? A Suíça ela tem muitos partidos, aqui no Brasil, um monte de partidos, inclusive muitos partidos étnicos. A Suíça é um país que fala 3 línguas, basicamente, né? Fora outras menores ainda. Ela é um país em que mais ou menos 60% da população fala alemão, uns 30% falam francês e uns 10%, um pouquinho menos, falam italiano e algumas línguas falam 1, 2%, línguas menores. Também tem diferença entre católicos e protestantes, apesar da maior parte do país ser protestante. Você tem algumas diferenças culturais e étnicas muito fortes na Suíça. E aí cada grupo étnico tem um partido próprio e também tem divergências entre esquerda e direita, conservadores, liberais, socialistas. A Suíça tem um monte de partidos. Então é um sistema multipartidário. O sistema de voto lá é o quê? Proporcional, justamente para dar espaço para as minorias, porque não haveria como ser de outra forma. É uma confederação, né? Ou seja, uma federação mais descentralizada. Não existe uma diferença canônica entre federação e confederação.
Alguns dizem que confederação é uma coisa mais descentralizada que a federação, mas eu nunca vi uma definição assim que seja universal sobre isso, não. De toda forma, a Suíça é o único país que eu conheço que no nome não está escrito federação. Não é que nem o Brasil, que é a República Federativa do Brasil. Na Suíça é uma confederação. Mas é bem sintomático, sabe? Porque a Suíça é uma federação muito descentralizada. Lá é basicamente uma união de cidades-estados. Aliás, historicamente é assim a origem da Suíça. A Suíça eram cidades autônomas que resolveram se unir para defender dos inimigos externos. Então, cada cidade lá é uma cidade-estado, com total autonomia para decidir tudo que diz respeito à vida local, né? Para o governo federal impor uma lei com uniformidade nacional na Suíça é super difícil. É realmente um modelo muito próximo do modelo consensual. Tem a Suprema Corte, tem Constituição escrita, alterar a Constituição suíça é super difícil, porque tem que passar por um parlamento, tem aquela ideia de que tudo pode ser submetido a um referendo, um país que preserva tradições de democracia direta. Então, né, é um país que realmente que para o governo conseguir, principalmente o governo nacional, né, o governo da Suíça mesmo, é, tem que ter um amplíssimo acordo entre toda a sociedade suíça para conseguir fazer com que o governo faça qualquer coisa. Na Suíça, que é um país pequeno, relativamente uniforme, quer dizer, com exceção desse aspecto étnico, linguístico e cultural, né? Mas é um país rico, né? A desigualdade social na Suíça é baixa, inclusive. E eles até conseguem, até desenvolveram ao longo do tempo uma grande capacidade de chegar a alguns consensos, esses consensos que são quase unânimes. Mas é um trabalho, viu? Os caras têm que gastar muita saliva para conseguir convencer a aprovar uma lei nova. Tanto que a Suíça é um país muito conservador, né? Raramente eles mudam as leis, né? As leis lá mudam muito, muito devagar, justamente pela necessidade de ter esse consenso super ampliado. A Suíça é bem conservadora no geral. Bom, quais são as vantagens de cada tipo de modelo democrático? Vamos começar com as vantagens do modelo democrático, majoritário, perdão. As vantagens do modelo majoritário. Para começar, o modelo majoritário, você não tem dificuldade de montar coalizões de governo. As maiorias, né, elas conseguem uma certa estabilidade, porque nos países consensuais você tem que gerir coalizões. Você tem que ter partidos diferentes tendo que o tempo todo chegar a acordo. E no modelo majoritário não necessita disso, né? Como tudo é decidido basicamente por um único partido, o partido ele tende a ser mais uniforme ideologicamente e as pessoas naturalmente chegam a consensos ali, tá? Então o governo não precisa fazer concessões a parceiros para governar e não tem aqueles problemas de, sei lá, às vezes a coalizão tá lá, tá funcionando e um partido começa a discordar dos outros e rompe a coalizão e eventualmente o governo perde a maioria. Não existe esse problema no modelo majoritário. O segundo ponto é que os governos são melhor definidos ideologicamente. Como tudo é governado basicamente por um único partido, o governo vai ser a cara daquele partido. Então, todo mundo tem um governo muito claro nas propostas. As pessoas podem até discordar, podem até achar que o governo está fazendo errado. Mas o governo, claramente, ele tem uma linha única, unificada. E como consequência, a oposição também, viu? Então, na Inglaterra, por exemplo, é um caso. Você tem um partido de centro-esquerda e um partido de centro-direita. Então, todo mundo tem clareza ideológica de sabe do qual que é o papel, qual que é a opinião do governo, qual que é a opinião da oposição. Quando você tem coalizões fica muito complicado, porque as coalizões são fruto de concessões. Então a clareza ideológica quando você tem coalizões é sempre muito menor. 3. Os governos são melhor responsabilizados pelos cidadãos, pois como o governo é centralizado por um único partido, não há em quem jogar uma culpa pelo mau governo. Isso aqui é outra coisa do governo dividido. No governo dividido, frequentemente o chefe do governo fala: tem 1000 projetos maravilhosos aqui que eu quero fazer, mas infelizmente eu não consigo fazer porque o Congresso não deixa, ou então porque a Suprema Corte não deixa, ou então porque os governadores não deixam, ou eventualmente porque meus parceiros de coalizão não permitem, sabe? Ele sempre tem alguém para jogar a culpa.
No modelo majoritário, não. Como o governo, o partido ele tem total poder, ele tem total responsabilidade. Não tem nada que ele não possa fazer. Então, se as coisas estão indo mal, a culpa todo mundo sabe de quem é. A culpa é do governo, né? Então, se a economia vai bem, por exemplo, o governo é reeleito. Se a economia vai mal, o governo perde a eleição. Num sistema dividido, às vezes o presidente ou o primeiro-ministro ele consegue, mesmo não indo bem, ele consegue ser reeleito porque ele consegue jogar a culpa em alguém, sabe? Bom, mas o sistema majoritário também tem alguns problemas. Ponto 1. Você tem a chamada tirania da maioria. As minorias não têm poder nenhum. Então, você abre espaço para a maioria, pode ser uma maioria étnica, uma maioria cultural, uma maioria religiosa, ou até uma maioria ideológica, né, vamos dizer assim, eles podem oprimir a minoria, porque a minoria, a oposição, não tem poder nenhum. Então o governo ele tem menos escrúpulos, vamos dizer assim, de implementar aquela coisa que ele sabe que vai desagradar uma parte da população. 2. No caso de um país dividido em muitas etnias e culturas distintas, o grupo minoritário pode se sentir oprimido. Existe uma diferença grande entre a minoria ideológica, que é a esquerda e a direita, se você pensa A, pensa B, mas não é uma coisa assim que interfere na sua identidade mais profunda. Porque quando você tem divergências que interferem nessa identidade profunda, como por exemplo, países que as pessoas falam línguas diferentes, ou então que têm religiões diferentes, essa divergência ela é muito mais complicada, porque as pessoas não vão mudar de opinião, né? Sei lá, as pessoas que é de uma cultura não vão abrir mão da sua cultura, e num sistema majoritário, o grupo dominante sempre ganha as eleições e o grupo minoritário sempre perde, sabe? É diferente quando tem esquerda e direita, porque esquerda e direita podem se revezar, porque você tem aquelas pessoas que são meio termo, vamos dizer assim, aqueles eleitores de centro, que às vezes votam num partido, às vezes votam no outro. Então, esquerda e direita tendem a se revezar no poder. Se você tem, por exemplo, um grupo que nem tem os nossos colegas aí que são de Moçambique, né? Você tem duas culturas muito diferentes, do norte e do sul. Uma tem mais gente, a maioria. Ela sempre ganha o governo e a outra etnia nunca tem representada no governo. Aí pode dar problemas que às vezes são muito graves, problemas inclusive que podem chegar a guerra civil, violência, separação do país, tudo isso. 3. Pode acontecer de um governo destruir tudo que o outro criou. Então, um governo vai lá, constrói um monte de projetos, depois ele perde a eleição, entra um outro grupo político com visão ideológica distinta e destrói tudo que o anterior criou. Então, às vezes, pode ter aquele chamado stop and go, né? O negócio vai e desfaz, vai e desfaz. Agora vamos para o modelo consensual. Quais são as vantagens do modelo consensual? Ponto 1. Como o governo deve ser feito por uma ampla coalizão, ele representa mais segmentos da sociedade. Então, o governo, no modelo consensual, ele é mais representativo da sociedade, porque ele tem que incorporar as minorias dentro do governo. Ele não pode simplesmente excluir as minorias, tal como o modelo majoritário faz. As minorias, como estão incluídas, eles têm poder de vetar, e também o poder de veto é uma coisa muito presente no modelo consensual, né? Às vezes as minorias elas não têm condições de impor uma lei que elas queiram, mas elas podem vetar uma lei que as prejudiquem. E isso pode fazer uma enorme diferença para vetar leis discriminatórias, leis opressivas em geral contra diferentes minorias da sociedade. 3. Pode ser um governo mais democrático onde as pessoas precisam ser convencidas das mudanças. Nos países consensuais é muito mais comum os políticos e até a sociedade civil gastar mais tempo convencendo seus vizinhos, convencendo seus colegas de trabalho. Às vezes você tem tradições em que as pessoas realmente saem batendo de porta em porta na vizinhança, falando: ó, gente, vai ser aprovado, discutido no parlamento, o projeto tal, é importante que você se mobilize. Por que existe esse interesse que não existe nos países majoritários? Porque simplesmente assim
só assim que você consegue aprovar leis, que consegue aprovar programas de governo. Quando tem esse amplo consenso. Então as pessoas são mais preocupadas em serem dialógicas, que serem mais conversadoras, vamos dizer, né? Porque é sempre necessário convencer muita gente para conseguir aprovar qualquer coisa. Também o fato de, como consequência das decisões terem que serem muito mais debatidas no regime consensual, elas tendem a ser mais inteligentes, porque erros, consequências não previstas, elas sempre surgem quando você amplia o debate. Tá? Essa é a chamada inteligência da democracia. A democracia tende a ser um sistema, ao contrário do que muita gente possa imaginar, tende a ser sim um sistema bastante inteligente. Ele é trabalhoso. A democracia desgasta muito a liderança, vamos dizer assim, né? A liderança tem que ter muito trabalho, porque tem que convencer, discutir todo mundo, chegar pessoa por pessoa, convencer da importância do projeto. Então isso dá muito trabalho. Mas esse trabalho muitas vezes vale a pena, sim, porque você melhora a proposta governamental durante o debate. Tá? Então, isso tem. No modelo majoritário, como muitas vezes as coisas são decididas em gabinete, né? No modelo majoritário, às vezes você tem aqueles técnicos que estão lá no centro do governo, elaboram um plano, mandam para o parlamento é só um carimbador do governo mesmo, e tudo é aprovado, só que sem ter aquele debate amplo, um debate só num pequeno grupo de especialistas que às vezes deixa passar um monte de problema. A chance disso acontecer no modelo consensual é bem menor. Porém, o modelo consensual também tem vários problemas. Ponto 1, que é o principal. O governo tende à paralisia decisória, porque às vezes você não consegue ter o consenso, mesmo conversando com todo mundo, falando, cansa de falar, debater, palestra, propaganda, escreve livro, faz de tudo e as pessoas estão com as posições dela e não abrem. E como o governo consensual sempre prefere pecar pela inação, na divergência ele não faz nada, um monte de coisa não é aprovada. Né? O grande problema dos regimes consensuais é que não é que o que é aprovado é ruim. Em geral, o que é aprovado é bom, mas tem várias outras coisas boas que deixam de ser aprovadas porque não se consegue obter o consenso necessário. E isso é pior quanto mais próximo do extremo consensual, mais próximo do princípio da unanimidade é o modelo político. 2. O modelo consensual é muito difícil de promover reformas, fazendo com que os problemas não sejam resolvidos por falta de consenso. O governo tem dificuldade em criar benefícios sociais, pois as minorias, os ricos, podem vetar. Os governos consensuais tendem a ser pouco atuantes por desenho. Então, se você é a favor de um Estado grande, que promove benefícios sociais, ou então que tem coordenação econômica, mecanismos governamentais de desenvolvimento econômico, dificilmente você vai conseguir fazer isso aí num sistema consensual. Por que a Suíça é tão liberal? Por que a Suíça é um Estado de pouco intervencionista na economia? Em grande parte por causa da Constituição consensual. E nos Estados Unidos acontece a mesma coisa, tanto que a Inglaterra, que tem a mesma cultura dos Estados Unidos, é muito mais intervencionista do que os Estados Unidos. Quando você tem muito consensualismo, você acaba na prática obrigando a um Estado liberal, tá? Independente da opinião da sociedade. Essa coisa aí de que muita gente fala de que o governo é reflexo da sociedade, não é exatamente verdade. Na verdade, o governo é um reflexo da sociedade por intermédio das instituições. E esse intermédio não é neutro. Uma instituição consensual vai criar um governo liberal independentemente da opinião da sociedade. Sim, relativamente mais liberal, né? Então, vamos dizer assim, duas sociedades iguais, mas com desenhos institucionais diferentes, terão resultado diferente. E o Brasil, né? O Brasil está mais próximo do modelo consensual ou mais próximo do modelo majoritário? Vamos lembrar que não é assim, ou um modelo ou outro modelo. Esses modelos eles são dois extremos que nesse meio termo você pode ter várias combinações. Você pode chegar com essas regras aqui e ter, por exemplo, sei lá, né? Que nem os Estados Unidos, vai. Aqui é Estados Unidos.
Você pode ter, por exemplo, nos Estados Unidos, uma federação forte, descentralizada, constituição rígida e bipartidarismo, que é uma característica majoritária. Pode ter, tranquilamente. A maior parte dos países são meio termos, né? Só alguns poucos que são extremos, tá? Então, o Brasil está mais próximo do extremo consensual ou mais próximo do extremo majoritário? Pensem nisso que eu vou falar no próximo vídeo.